Deus revela a tua grandeza. Tudo que existe vem de ti, mas mostraste muito mais ao enviar teu filho e salvar um miserável como eu. Em Cristo estou, Deus, e sem cessar, Pai, me deleitarei na graça, eu levantarei a voz, Deus, pois só em Cristo conheço a ti, Pai. O teu coração desejo, pois ele é o meu tesouro, eu vivo em ti, Deus. Amém. 1 Pedro 1,8 fala sobre algo que não é automático. Diz que aquelas pessoas que viviam num período de tão grande aflição tinham uma alegria indizível e cheia de glória em Deus. É tão fácil faltar isso na vida das pessoas que se dizem cristãs. Ele diz: mas não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e cheia de glória. Nós temos tido uma visão pequena de Deus. Nossa geração talvez seja a geração que mais tem formado um Deus à própria imagem do homem. Isso sempre foi um problema do ser humano. Mas quão pequeno é o Deus pregado nos púlpitos da nossa geração? Quão pequeno é o Deus proclamado nos hinos que são cantados? E nós então temos uma pequena visão de Deus, por isso temos uma pequena visão do pecado, da queda humana, e então uma pequena visão da salvação. Nada arrebatador, indizível e cheio de glória tem transbordado. E quando Jesus vai descrever nossa salvação, Ele quer que a gente contemple a profundidade infinita do que é Deus, do que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, e que a gente entenda a salvação nesses termos infinitos. Ele diz assim em João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. E no versículo 25, 26 ele diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste, e fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo. Então ele faz uma declaração estupenda: para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Então Deus, esse Deus eterno, esse Deus bom, esse Deus perfeito, esse Deus santo, Ele criou um universo bom, um universo de beleza, de alegria, de harmonia, de amor. E aquilo que Deus criou ainda é bom, não é? A bondade de Deus ainda está espalhada por aquilo que Ele criou. E ainda nós podemos desfrutar, apesar da queda, de muitas coisas boas no universo de Deus, no mundo de Deus. Nós fizemos isso hoje. Mas agora as coisas não estão como estavam quando Ele criou. Não é? A harmonia foi manchada pelo ódio. Isso caracteriza a vida humana. A alegria agora está manchada pela dor. Há essa mistura. A beleza no mundo, a beleza na natureza, mas a natureza à nossa volta está toda morrendo, né? Tudo à nossa volta está morrendo. Por fim, o nosso Sol está morrendo, e a nossa galáxia está morrendo. Tudo foi tocado pela morte. Nós podemos perguntar o que deu errado. Provavelmente, se nós não temos uma visão do que é o certo, nós não temos como saber exatamente o que deu errado. Entre aspas, o que exatamente aconteceu com Adão, Eva, em Gênesis 3, para nos deixar carentes de salvação. E que tipo de salvação é essa? Não é? Que Pedro diz que enchia aquelas pessoas que estavam morrendo, sofrendo, perdendo tudo, de uma alegria indizível e cheia de glória. Então, a resposta
do que deu errado só pode vir se você souber o que originalmente estava certo. Se você não sabe o que era o certo, o que originalmente é o certo, você não pode ter a dimensão do quão errado, ou o que está errado. Talvez por isso a igreja expresse tão pouco as coisas mais valiosas do Evangelho, por isso se concentre tanto no homem e tão pouco em Deus. Por isso não podem, em meio ao mundo mal, como aquela geração de Pedro vivendo e vendo seus bens serem tirados e sendo assassinados, estarem com uma alegria indizível e cheia de glória. Então, quando você pensa no que estava certo e que agora está errado, depende do Deus que você tem. Se Ele é o Deus como revelado na sua palavra, ou se Ele é um Deus diminuído, como na sua geração tão grandemente faz. Ou se, por exemplo, se nós tivéssemos um Deus que é menos do que Ele se revelou, um Deus tripessoal, né? Um Deus, um único Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, então Deus não teria criado todas as coisas a partir de um amor transbordante. Tudo que Deus fez foi o transbordar do seu amor pelo seu Filho. Tudo é por causa do Filho, Ele é a causa de todas as coisas. Então, no plano eterno de Pai, por causa desse amor ao Filho, o Filho criou no poder do Espírito. Então, Deus criou a partir do amor transbordante. Deus não criou porque Ele precisava reinar ou ser servido. Paulo diz, Deus não é servido por mãos humanas. A razão de Deus criar não é que Ele precisava ser obedecido, ou ser servido, ou tivesse alguma necessidade. Nesse caso, sendo essa a verdade bíblica, significa que se Deus tivesse criado, se Ele fosse um Deus solitário e não um Deus trino, e não Pai, Filho e Espírito Santo, então Ele tivesse criado só para ser servido e obedecido, e só para obter algo, então significa que a coisa mais importante seria simplesmente o comportamento certo. E aí você tinha que assumir que o que deu errado, simplesmente porque Adão e Eva não obedeceram a Ele, não serviram a Ele, e Ele criou para ser obedecido e servido. E é claro que há um nível em que esse é exatamente o problema. Houve uma falha em obedecer, não é? Em Gênesis 3. Mas se você tiver a visão de que o que deu errado, o cerne do que deu errado, foi simplesmente uma falha na obediência, você perdeu quão grande salvação nós temos, na qual nós devemos nos regozijar com gozo inefável. Deus ordenou de fato a eles que não comessem da árvore, e eles fizeram isso, mas essa resposta de que simplesmente foi porque uma regra foi quebrada, não é profundo o bastante para você entender a grandiosidade da salvação, compreender quem Deus é e viver para Ele, porque na Bíblia pecado é algo que vai além do nosso comportamento. Ou seja, se Deus fosse um Deus monopessoal, e se Ele criou só para ser obedecido, então o grande problema é que foi desobedecido, e a questão era só que devia ser obedecido, e devia ser servido. Então, se o pecado na Bíblia é algo que vai muito além disso, isso é uma visão muito pequena. E você não pode saber o que está certo se você não souber o que deu errado, como a gente falou. A Bíblia diz que você pode fazer tudo certo e não passar de um sepulcro caiado. Você vê, é muito mais do que atos certos. Você podia fazer tudo certo e externamente ser a perfeita expressão da obediência. Ele diz, sepulcro caiado. Porque as coisas são muito mais profundas do que a obediência externa. Você pode estar limpo por fora e sujo
por dentro. Jonathan Edwards argumentou que mesmo os demônios podem fazer coisas certas. E quando eles fazem coisas certas, eles estão pecando. Se você compreender isso, você vai compreender que o mundo inteiro sempre está pecando continuamente, mesmo quando estão fazendo coisas certas. E as pessoas só não conseguem perceber isso porque tem uma visão muito pequena da salvação, da queda e do propósito de Deus. Então, Jonathan Edwards diz assim, por exemplo, mesmo quando eles fazem algo certo no sentido superficial do bom comportamento, ele diz assim, certa ocasião o diabo pareceu religioso por temer o tormento. Em Lucas 8, 29, ele diz, quando ele viu Jesus, ele gritou, prostrando-se diante dele, e exclamou em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te imploro que não me atormentes. Aqui está a adoração externa, diz Jonathan Edwards. Ele está temente, ele está prostrado, ele está dizendo que Jesus é o Filho do Altíssimo, ele está dizendo que ele é poderoso. O diabo é religioso, ele diz. Ele ora em uma postura humilde, ele se prostra diante de Cristo, permanece ajoelhado, ora com sinceridade, grita em alta voz e usa expressões humildes, imploro-te que não me atormentes. Ele usa expressões respeitosas, honrosas e de louvor. Jesus, Filho do Altíssimo. Nada faltava, diz Jonathan Edwards, a ele, a não ser um verdadeiro amor a Cristo, um verdadeiro deleite em Cristo. Você vê, esse é o problema com o relato de um Deus, por exemplo, que não fosse triuno. E muitas das vezes, apesar de nós falarmos que nós acreditamos na Trindade, nós agimos sob perspectivas que mostram o oposto. Esse demônio em nada obedeceu a Deus. Apesar de haver se prostrado, ele está falando a verdade, e ele não estava fingindo que Jesus não era falando algo que ele não acreditava. Ele acreditava e sabia que ele era o Altíssimo, Filho de Deus, e todas essas coisas. Então, se o pecado envolve apenas agir e comportar-se de maneira certa, esse demônio não estava pecando naquela hora, mas estava. Porque você vê, o pecado está muito além de atos externos corretos. Mesmo aquilo que parece corretamente, e é correto, do ponto de vista externo, de adoração, que o demônio estava prestando, é pecado. Porque o pecado é algo que vai além. Então, se nós começamos com um Deus triuno, que tem um plano totalmente centrado no amor que Ele tem pelo Seu Filho, agindo poderosamente por meio do Seu Espírito Santo, você tem uma dimensão totalmente diferente do que é, de quem Deus é, do que é o pecado, do que é a queda e do que é a grande salvação que nós temos, do que é a obediência, do que é a verdadeira adoração. Então, João 17,5, Jesus diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, como isso muda o certo de Gênesis 2, quando o pecado não tinha entrado no mundo, e como isso muda o que deu errado no nosso mundo a partir de Gênesis 3. Em Gênesis 1, 27, a Bíblia diz, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. O fato de nós sermos criados à imagem de Deus significa muitas coisas, é algo imenso, mas uma das implicações fundamentais é que esse Deus triuno é um Deus de amor, porque o Pai ama o Filho e o Espírito o Pai, o Filho, o Pai, o Espírito, por toda a eternidade. Você vê, isso nunca começou. Esse amor infinito entre eles é eterno. Então, nós somos feitos à imagem desse Deus. Então, nós fomos criados para nos deleitarmos em relacionamentos harmoniosos, de amor. Nós fomos criados para amar a Deus e amar aos outros. Nós fomos criados, isso está no cerne daquilo que nós fomos criados para ser.
É por isso que Jesus ensinou que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, porque nós fomos criados para amar a Deus, e criados para amar os outros. Então, o grande mandamento, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro é amar o próximo como a nós mesmos, porque nós fomos criados. Então, o que deu errado? O que deu errado não é que Adão e Eva pararam de amar. Eles continuaram amando. O problema não é que o ser humano parou de amar, ele continua amando. Eles foram criados como amantes. Porque isso vem, carrega essa imagem de Deus. Deus é amor eternamente, Ele eternamente amou o seu Filho. Este é meu Filho amado. Essa não é a declaração dele a partir de determinado momento na eternidade. Nunca houve um início para este amor. E é a partir desse amor que tudo foi feito, para mostrar esse amor, para apontar para Ele. Então Adão e Eva foram criados como amantes, a imagem de Deus, e eles não podiam desfazer isso. A queda quebrou grandes coisas em nós, mas lá estão ainda as lembranças dessa imagem. Na verdade, o que aconteceu foi que o amor deles mudou. Não que eles deixaram de ser amantes. Aqui você começa a compreender o pecado de uma maneira muito mais profunda do que quebrar regras. Quando o apóstolo Paulo escreve sobre pecadores, ele descreve eles como amantes. Por terem sido criados para amar a Deus e ao próximo, ao cair, o homem não deixou de ser amante, ele foi criado como um amante. Ele começou a amar de forma diferente. Então, quando Paulo vai descrever o pecador, ele não diz, olha, os quebradores de regras, eles são amantes. Ele diz assim em 2 Timóteo 3, 2 a 4, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, mais amantes do prazer do que amantes de Deus. Você vê, ele descreve o pecador como alguém que ama, porque é isso que impulsiona. Amantes, nós permanecemos, mas agora amantes distorcidos. Nosso amor é pervertido, mal orientado, e nós somos cativos desse amor, porque nós somos criados como amantes, criados para amar Deus. Nós passamos a amar a nós mesmos no lugar de Deus e a qualquer coisa no lugar de Deus. É a perversão exata do que nós fomos criados para ser. E é isso que a gente vê no primeiro pecado de Adão e Eva. Ela tomou o fruto e comeu porque ela amou a si mesmo. Porque o amor dela se deslocou de Deus para ela mesma. Ela amou a obtenção de sabedoria para si. E esse amor de obter sabedoria para si estava além de qualquer relação com Deus. Em Gênesis 3,6 diz, então vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também o comeu. Então você vê o problema mais profundo, é mais profundo do que a sua desobediência externa. O problema é que as coisas mudaram no profundo do coração deles. É por isso que um demônio, como Jonathan estava dizendo, pode adorar, fazer tudo, falando verdade, e quando ele está fazendo aquilo, ele está pecando, porque o coração dele é a expressão do pecado, está totalmente concentrado nele mesmo, voltado para ele mesmo. Então, o ato de pecado o ato de pecado de Adão e Eva era apenas uma manifestação da mudança do coração deles. Quando eles comeram, eles já tinham caído, porque o coração tinha mudado. Agora, o coração deles desejava mais o fruto do que a Deus. Quem foi criado para amar a Deus sobre todas as coisas, desejava algo mais do que Deus. Essa é a essência. Então, Tiago diz que é o que acontece com cada pecado na nossa vida, na vida do homem. O pecado flui dos nossos desejos que amamos quando amamos e
por amarmos as coisas erradas. Se você ama Deus mais do que qualquer outra coisa, você nunca fará algo assim. O pecado sempre tem esse nascedouro. Ele diz assim em Tiago 1, 14 e 15, cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. O desejo de ficar grávido, né? E dá à luz ao pecado. E o pecado, após se consumar, gera morte. Então nós temos, por exemplo, textos similares como o lamento de Ezequiel a respeito do rei de Tiro, apontando para Lúcifer. Diz assim, em Ezequiel 28, 13 e 14, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado, você foi ungido como um querubim guardião. Todas essas pedras dispostas que Ezequiel está dizendo para nós lembram o peitoral sacerdotal. O sacerdote levava um peitoral que tinha todas essas pedras preciosas, simbolizando as tribos de Israel, simbolizando o povo de Deus. E ele servia diante da arca da aliança, levando o povo de Deus, e nós sabemos que na arca da aliança tinha 2 querubins. Ezequiel está falando sobre o querubim guardião, e os querubins tinham os olhos fixos no propiciatório, onde é feita a propiciação, né? O sacrifício de sangue que aplaca a ira de Deus, que era onde Deus estava entronizado, onde estava a glória de Deus, a Shekinah de Deus, como está em Levíticos 16, 2 e 1 Samuel 4, 4. Então algo dá errado. Aqui em Ezequiel ele diz, o Senhor diz a esse querubim, no versículo 17, o teu coração elevou-se por causa da sua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Em outras palavras, como os desejos de Eva se voltaram para ela mesma, ter sabedoria, o homem que foi criado para ser amante de Deus e amar aos outros, expressando o amor que Deus tem, por exemplo, pelo Filho, e o amor entre a Trindade, se voltou para si mesmo. Isso é que deu errado no Éden, o jardim de Deus. Quem foi criado para apreciar a beleza de Deus, agora aprecia a própria beleza. E ao apreciar a própria beleza, como Ezequiel está falando do querubim, os anseios de amor, os desejos do coração mudaram de Deus para nós. É por isso que ela queria agora sabedoria. Ela queria ser como Deus. Você vê, todos os desejos estão voltados para ela mesma. John Milton, que é um poeta inglês famoso, nasceu em 1608, ele escreveu várias obras famosas, mas há um poema dele chamado Paraíso Perdido, que ele escreve exatamente sobre o nefasto fascínio de Eva pelo próprio reflexo dela ao se olhar num lago, assim, num rio. Ele está querendo escrever exatamente isso, como o pecado é o deslocamento do amor em relação a Deus, que de repente volta para si mesmo. Então, antes que ela tomasse do fruto, lá no poema de John Milton, ele diz assim, tudo começa perto de um agradável lago, assim, límpido, um espelho d'água, né? E o poema diz assim, mal que me inclino para baixo olhando, quem está falando é Eva, né? Eis que dentro aparece uma figura, ela vê ela mesma, que para mim olha também e se inclina como eu me inclino. Medrosa, eu me retiro, e ela, medrosa, se retira também, mas complacente. A olhar, me dobro logo, e ela instantaneamente se dobra também para mim. Torna a dobrar-se, e complacente ela me olha, de simpático amor, com mútuas vistas. Eu olho para ela com amor, e ela olha para mim com amor, fitando os olhos meus ali. Agora, eu penando estaria em vãos desejos.
Então, como o Pai sempre olhou para o seu Filho e o amou eternamente, como a Trindade é assim, o Filho, o Pai e o Espírito assim, Eva também foi criada para olhar para fora de si, sabe? Para olhar como Deus, para deleitar-se em Deus, como a origem de toda a vida, bondade, tudo que tem glória, somente nele. Agora Eva, porém, voltou-se para dentro de si mesma, para amar a si mesma. E assim ela estava se desviando da imagem de Deus para a imagem do diabo. Você vê que quando ela vai descrever o que aconteceu com o diabo, foi exatamente isso. Ele começou a olhar a si mesmo como objeto do seu amor. Isso essencialmente é o pecado. Isso leva, se você não compreende isso, leva a evangelhos diferentes. Todos gostam, inclusive hoje, e eu acho muito triste, pessoas ditas até reformadas não sabem diferenciar a pregação centrada naquilo que a Bíblia chama de santificação, centrada em Deus, na glória de Deus, para uma pregação moralista. Não sabem. As pessoas às vezes são surpreendentes, elas gostam de pregadores que estão falando coisas diferentes, o que mostra algo terrível, elas não sabem a diferença. Então, todos gostam de pregadores que fazem sermões desafiadores e que conclamam a pureza simplesmente. Essas pessoas iam adorar Pelágio pregando, porque Pelágio falava exatamente a respeito disso. Em algum ponto, no final do século V, ele chegou em Roma, e eu diria que se tivesse que ter um símbolo para Pelágio, esse símbolo seria uma vassoura, assim, limpar, igreja pura, igreja santa. E ele chegou lá com essa vassoura nova, censurando a imoralidade, incitando os cristãos a viverem em pureza, e inspirando e falando sobre viver uma vida pia, santa, condenando todos os desvios de uma vida assim, como é comum. Mesmo entre nós, as pessoas não saberem a diferença entre a pregação do verdadeiro evangelho ou simplesmente de algo assim como Pelágio. Entretanto, quando Agostinho, talvez um dos homens mais usados por Deus na história da igreja, né, de Hipona, o bispo de Hipona, examinou o que Pelágio estava ensinando, ele percebeu que, apesar do vocabulário cristão e de Pelágio falar tanto sobre santidade, pureza e etc., Pelágio havia compreendido mal a essência da natureza de Deus e, por isso, a essência da natureza do Evangelho. Pelágio ensinava que nós fizemos coisas erradas e que esse é o problema. Mas se nós quisermos ter a chance de entrar no céu, nós devemos fazer as coisas certas. E nós devemos todos nos voltar, então, para essas coisas certas. Não havia uma compreensão do amor de Deus, em parte alguma, no que Pelágio pregava. Simplesmente não ocorreu a Pelágio que nós fomos criados para conhecer Deus e amá-lo. Simplesmente Pelágio perdeu a razão pela qual nós fomos criados. Portanto, para ele, o alvo da vida cristã não era desfrutar Deus, não era se deleitar em Deus, mas usar Deus como um vendedor do céu para nós, pelo preço de nós sermos obedientes, morais, pagarmos o preço, vivemos uma vida santa, vivemos uma juventude que não é como a juventude, vivemos, e inventarmos regras, não toques, não olhes, não manuseies, não ligue aquilo, não vá ali, sabe, não ligue a televisão, não faça isso, passe 5 horas de oração. Ele perdeu, Pelágio, o alvo da vida cristã. Para ele, o alvo não era desfrutar Deus, mas usar Deus como vendedor do céu em troca ao preço da nossa moralidade. Como era diferente a visão de Pelágio da de Agostinho. Como isso levou Pelágio a uma heresia sem fim. Sabendo que Deus é um Deus triuno de amor, e que o amor é essa força poderosa para que eles vejam o amor que tu me amaste antes da fundação do mundo. Agostinho disse: nós não fomos feitos simplesmente para viver sob um código moral, esperando um paraíso onde Deus nunca estará.
porque Ele não é o nosso deleite final. Nós queremos ser salvos e nós queremos e achamos que nós vamos comprar através dessa moralidade esse lugar. Nós fomos feitos para encontrar nosso descanso, nossa satisfação, nossa comunhão todo suficiente em Deus. Ele ser o nosso paraíso, Ele ser o deleite do nosso coração, Ele ser o amante da nossa alma. Além disso, nosso problema não é tanto que nós temos nos comportado mal, mas que nós amamos o mal. Nós fomos levados em tudo na nossa vida a amar o mal. O comportamento mal é só a expressão desse amor. Portanto, se você não entende que o comportamento mal não é o problema em si, ele já é o resultado do problema realmente. O amor do ser humano para aquilo que é mal, a luz veio, o homem amou as trevas, então você não pode compreender. Nós somos feitos à imagem de Deus, de um Deus que é amor eterno. Amo o seu filho eternamente, esse é o meu filho amado. No poder do Espírito, então nós somos feitos à imagem do Deus de amor. Então Agostinho argumentou que nós sempre somos motivados pelo amor. A única coisa que nos motiva é o amor. Sempre, sempre. E é por causa do amor que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles pecaram porque eles amaram outras coisas mais do que Deus. Amaram a si mesmos mais do que Deus. É por isso que o grande mandamento, porque nós fomos feitos para amar a Deus e para amar os outros, é aquele primeiro mandamento que nós conhecemos. Isso também significa que apenas mudar nosso comportamento, como Pelágio sugeriu, não faz bem algum. Isso mostra porque Jonadab está falando sobre aquele demônio pecando, adorando, fazendo tudo certo. Expressando o certo, não estava mentindo quando estava dizendo, chamando Jesus de Altíssimo, prostrado, humilde. Isso significa então que mudar nosso comportamento, como Pelágio acabou enveredando naquilo que foi conhecido como pelagianismo, e achando que nós somos capazes disso, é perder completamente. Algo muito mais profundo é necessário. O coração de todos nós precisa ser trazido de volta. Então, um pouco mais de 2.000 anos depois, de 1.000 anos depois de Agostinho, Lutero um monge agostiniano, não é, totalmente influenciado por Agostinho, ele, todos os reformadores, não é, define o pecado como o homo incurvatus em si. O que é o pecado? O homem se voltou para si mesmo, se inclinou para si mesmo. Foi o que nós vimos no poema de John Milton, né? Eva inclinada no lago, amando a si mesmo. É um problema de amor. Alguém que já não amava de forma expansiva como Deus, não buscava mais Deus, voltou-se para si mesmo, obcecado consigo mesmo. Um homem curvatus em si é demoníaco. É assim que Ezequiel, por exemplo, descreve o querubim que cai. Voltou seus olhos, os seus amores para si mesmo. Pessoas assim podem até comportar-se moral e religiosamente, mas tudo que elas fazem é expressar o amor fundamental por si mesmas. Por isso Jesus diz, não há quem faça o bem. No maior ato de bem, aquela pessoa tem como alvo final a si mesmo. Olha como eu sou bom, olha como eu estou fazendo essas coisas aqui. Sabe, Deus não é o alvo final, supremo e a razão. Você vê que é tudo diferente, a natureza de Deus triuno faz toda a diferença do mundo. Na hora de você entender o que deu errado no paraíso, no coração de Adão e Eva, quando eles caíram, significa que aconteceu algo muito mais profundo do que quebrar uma regra ou um mau comportamento. Nós pervertemos o amor, e nós fomos totalmente pervertidos ao ter o amor pervertido. Nós fomos criados para amar a Deus,
para viver em harmonia e amar os outros, como Deus eternamente amou o seu Filho, e o Filho amou o Pai, e o Espírito amou a ambos, e havia esse amor eterno. Tudo que Ele criou foi para expressar esse amor, para refletir. O Pai está voltado para o Filho. Tudo que Ele faz é para magnificar o Filho. Tudo que o Filho faz é o quê? Pai, glorifica o Teu nome. Tudo que o Espírito faz é para manifestar Cristo. Então, o propósito nessa oração, Jesus diz em João 17, 25, 26, para que o amor com que me amaste, esse amor eterno, esteja neles. Para que eles entrem finalmente naquilo, a razão para a qual tudo é criado, a expressão desse amor infinito. Então, quando a gente olha para o amor de Deus, o grande amor de Deus, o assombroso, é que a própria rejeição a Deus e a queda alavancou e manifestou de maneira que seria impossível de outra forma esse amor de Deus. Em 1 João 4, 8, 10, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É nesse sentido que ele está dizendo que Deus é amor. É nesse sentido mais profundo. O Pai sempre amou o Filho. E o Filho sempre amou o Pai. E tudo que o Pai fez foi por causa desse amor. Deus é amor. Por quê? Porque isso nunca começou. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Nós somos aquilo que Adão e Eva eram. Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como um sacrifício que aplaca a sua ira. Ou seja, a definição bíblica do amor de Deus envolve a ira de Deus. Quem perde um, perde tudo. Então, Deus de amor manifesta esse amor de forma definitiva no mundo, quando Ele via o Filho eterno, eternamente amado, para expiar o pecado de um povo que Ele deu, para ser a propiciação, para que o amor com que Ele tem amado a Cristo esteja neles de volta. Ou seja, cumprindo o propósito final, que é manifestar esse amor para todos sempre, naquilo que Ele criou, porque Ele criou, não porque poderia receber, ou precisava ser servido, ou alguma coisa, mas para manifestar tudo, esse amor, e assim, por meio do envio do seu Filho para a nossa salvação, nós vemos quão profundo é esse amor do Pai, que faz tudo para exaltar o Filho, e do Filho que faz tudo para exaltar o Pai, a qualquer custo que seja, ao redimir um povo que o Pai deu a Ele, a esse preço. Sem a cruz, nós jamais poderíamos imaginar a profundidade, a seriedade do que significa dizer Deus é amor. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Na cruz, então, nós observamos a grandiosidade da santidade do amor de Deus. Como qualquer coisa que rouba e não reflete esse amor infinito que Ele tem pelo Filho, e que o Filho tem por Ele, o Espírito, merece ira infinita. Porque essa é a essência daquilo que o diabo é, daquilo que o pecado é. Então, na cruz, nós observamos essa grandiosidade da santidade do amor de Deus, é que o poder da luz que flui do seu amor destrói as trevas e o mal, mesmo no dia mais escuro do mundo. Na cruz a gente vê a intensidade, a força do amor de Deus. Não é algo insípido. Não é essa coisa que as pessoas hoje chamam de amor incondicional, que abraça o mal, que justifica o mal. Essas são as definições. Ao encarar a morte, ao enfrentar o inferno, a ira de Deus, para que o amor com que Ele me amou esteja em vós. Porque isso é o céu, isso é... Então, Cristo não foi para a cruz contra a vontade dele.
arrastado para uma crucificação indesejada. Ninguém podia tirar a vida dele, ninguém pode. Ele diz, eu dou a minha vida, eu pego a minha vida de volta. Em João 10, 18, ele diz, eu dou espontaneamente, por causa do meu amor pelo Pai. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la, essa é a ordem que recebi do meu Pai. Então o amor autossacrificante de Cristo é totalmente espontâneo e livre. Livre. Ele tem origem não em alguma necessidade, mas em que o Pai receba toda a glória. Essa é a origem desse amor. Pela cruz nós vemos Deus que se deleita se entregar totalmente. O Pai para que o Filho seja em tudo glorificado, e o Filho para que o Pai receba toda a glória no Espírito. Então, por que o Pai enviou o Filho a nós? Nós vimos em João 17, 25 e 26, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste, e fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido. Para quê? Qual é o propósito de tudo isso? Para que o amor com que me amaste esteja neles. Jesus não vai ser amado, não é amado com o nosso grande amor, mas ele está dizendo que nós vamos amá-lo com o amor que o Pai o ama. E nós vemos a dimensão desse amor. Então, o Pai enviou o Filho para fazer-se conhecido, e aquilo que expressa mais ele é esse amor infinito pelo seu Filho. Isso significa não que ele queria apenas fornecer alguns dados sobre si, senão ele jogava um livro na nossa cabeça, mas que o amor eterno do Pai e do Filho pudessem estar em nós e crescessem em nós, e que nós pudéssemos desfrutar do Filho como o Pai desfruta do Filho, e desfrutarmos do Pai como o Filho desfruta do Pai, no Espírito Santo. Esse é o propósito. Logo, aqui está a salvação, e é uma salvação que você vê, nenhum Deus monopessoal, que não fosse uma trindade, poderia oferecer, mesmo que ele quisesse. Você conhece profundamente o que é a salvação ao conhecer profundamente a Trindade. O Pai se deleita tanto no amor eterno do Filho, que Ele deseja partilhar, manifestar isso. E isso é que dá origem ao plano eterno de Deus e à salvação de um povo. E a manifestação da sua justiça contra tudo que não expressa isso. Em última instância, o Pai enviou o Filho, porque o Pai tanto amou o Filho, que Ele resolveu compartilhar esse amor. E o céu e a eternidade é exatamente que eles me amem com o amor com que tu tens me amado. Não, o plano não diz respeito a nós somos marginais, queridos, nisso. É uma tragédia, a igreja da nossa geração está tão distante disso. É uma tragédia. Nós vivemos uma igreja que mesmo aquelas pessoas que mais estão interessadas na palavra, às vezes, não sabem diferenciar Pelágio de Agostinho, se eu visse eles pregando. Se vissem Pelágio trovejando moralismo como se santidade fosse, sem perceber exatamente qual é o problema do ser humano e qual é a tragédia da queda. Do seu coração que ama, não mais se deleita em Deus, achando que realmente Deus é um vendedor de céu à custa da obediência a Ele, como se esse fosse o cerne do problema. Pessoas que não conseguiriam ver como mesmo adorando da maneira externa e expressando coisas verdadeiras, um demônio está pecando e não adorando, de fato. Apenas alguns versículos antes disso que a gente leu, Jesus se expressa de forma ainda mais provocativa, dizendo assim: a quem o Pai tinha dado a ele, eu lhes dei a glória que tu me deste. Ou então, em outra versão, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Isso é uma declaração incrível.
devia levar a nós a uma síncope. Eu dou a eles a glória que tu me deste. O que Jesus está falando? Em Isaías 42:8, a Bíblia diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro. Como então Jesus poderia dar a sua glória? Como ele poderia dizer isso? Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Todavia, se você ler o capítulo de Isaías, você vai ver que não é um Deus monopessoal, abraçando desesperadamente a sua glória e dizendo, não, a minha glória é minha, eu não dou a ninguém. É muito maior, é muito maior. Em Isaías 42, ele está falando a respeito do seu escolhido, do ungido. Está falando a respeito de Cristo, que ele unge com o Espírito. Tá? É a Trindade falando. O Pai falando do Filho, que é ungido pelo Espírito. Então o Pai está falando do Filho unigênito. E diz que ele não vai quebrar a cana, não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que fumega. No versículo 3, em Mateus 12, de 15 a 21, Jesus mesmo aplica esse texto a ele. Ou seja, o texto está falando a respeito dele, onde diz que Jesus cumpre essa profecia. Então, Isaías 42, 6 a 8, diz assim, eu, Senhor, te chamei em justiça. Ele está falando para Cristo. Tomei-te pela mão e guardei-te, eu te fiz mediador da aliança com o povo, e luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que habitam em trevas. Você vê, ele está falando sobre como ele salvaria através do seu Filho, e aí ele continua dizendo, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro. Em outras palavras, longe de guardar a glória, o Pai dá toda a sua glória ao seu Filho. Ao seu Filho. Quando ele diz, eu não daria a glória a outro, eu não daria a minha glória a ninguém, a não ser a meu Filho. Significa simplesmente que ele não dará a outro, além do seu Filho, a sua glória. Agora, isso é maravilhoso, mas como isso transborda em generosidade ilimitada, é que ao dar toda a sua glória ao seu Filho, e ao nos colocar em seu Filho, acontece aquilo que Jesus diz. Então está no cerne do motivo da salvação. Deus triuno, ser tão infinitamente superior, oferece a salvação não de outra forma a não ser oferecendo a si mesmo. O Pai entrega toda a sua glória, seu amor, suas bênçãos, seu próprio ser, exclusivamente ao seu Filho. Ele é o amado do céu. Ele é o amor do Pai. Então ele envia o Filho para partilhar essa plenitude conosco. É isso que Jesus está dizendo. Eu dei-lhes a glória que me deste. Nele nós somos amados pelo Pai. Nele o Pai se deleita em nós. Nele nós recebemos todas essas coisas que o Pai só dá ao Filho. O Pai diz, eu não vou dar a glória a outro, só dou ao meu Filho. Agora, como então essa glória alcança nós? Alcança porque eu coloco vocês no meu Filho. Nessa oração de João 17, ele vai orar como? Eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me destes. Porque eram teus e tu me deste. A glória desse relacionamento de amor. É por isso na oração ele diz, para que eles me amem com o amor com que tu me amaste. É assim que a glória chega a nós. O Pai, então, não verte bênção de longe. A salvação provida por Ele não envolve sermos mantidos à distância, meramente perdoados. Estão perdoados. Vão poder viver uma vida sem doença, sem morte no céu, onde o centro disso é só uma vida boa. Todo mundo está vivendo ainda voltado para si mesmo, sem dor, sem morte. Por quê? Porque vocês fizeram as coisas corretas. Sabe? Onde as pessoas perdem o que é a verdadeira santidade para o mero moralismo. E perdem como Deus opera essa santidade na união com Cristo. E não nós mesmos operando isso, começando no Espírito e terminando na carne.
ou perdendo o evangelho completamente como Pelágio. Em vez disso, ele derrama toda a sua bênção no seu filho, toda a sua glória em seu filho, e então ele nos coloca em seu filho, para nós partilharmos e termos essa glória. É isso que Jesus diz: eu dei a eles a glória que tu me destes. O Pai ama tanto que ele deseja envolver-nos na comunhão amorosa dele para com seu filho, do seu filho para com ele, e do Espírito na Trindade. Isso significa que eu posso conhecer Deus como ele verdadeiramente é. Pai. Ele é o Pai eterno de Cristo. Na verdade, agora eu posso conhecê-lo como meu Pai. Mas como? O Criador poderia me tratar como filho, e não simplesmente como alguém que, olha, um rei que me perdoou dos meus pecados, para eu estar num suposto céu, sem dor e morte, vivendo a vida centrada em mim mesmo, o que se parece mais com a definição de inferno, e não de céu. Então, nosso grande sumo sacerdote, a oração de Jesus, a oração no capítulo 17 de João, é a oração sacerdotal. Isso abre as cortinas para nós. Ela é chamada assim porque faz alusão da obra do sumo sacerdote em Israel, que é aquilo que Jesus é. Homens como Arão, irmão de Moisés, foram designados para comparecer diante de Deus em favor do povo de Deus. E, em particular, eles deviam levar o sangue do sacrifício, fazer a propiciação. Eles deviam colocar a mão na cabeça do bode expiatório e depois levá-los para o deserto. Então, o primeiro ponto sobre o sumo sacerdote de Israel é que eles tinham que ser israelitas, eles tinham que ser da tribo de Levi, eles tinham que ser partilhar do sangue do povo de Deus. Eles tinham que fazer parte, e tinha que ter algo assim que os ligasse totalmente ao povo de Deus. Então eles tinham que ser da tribo de Levi, eles tinham que partilhar a carne e o sangue do povo de Deus para ser sacerdote. Assim, o nosso sumo sacerdote teve que se tornar um homem. Ele tinha que compartilhar conosco carne e sangue daqueles. Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste, porque eram teus e tu me destes. Em Hebreus 2, a partir do 14, diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação, o sacrifício que aplaca a ira de Deus, pelos pecados do povo. Então, aquilo que estava na agenda do sumo sacerdote, a coisa mais importante, aquilo pelo qual todo ano girava, era o Yom Kippur, o dia da expiação, onde nós sabemos que 2 animais eram usados, né? O que era morto, e depois de não muitas cerimônias de purificação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para aspergir o sangue da propiciação lá no propiciatório, na tampa da arca, e depois confessava todos os pecados do povo sobre a cabeça do bode e expulsava para sempre o bode para lugares desertos, fora do arraial de Deus. Ou seja, as duas coisas que aconteceu com Cristo: o sangue, a propiciação diz respeito a Deus, não é? Aplacar a ira de Deus, e o bode expulso é quando Jesus gritou: por que me abandonaste? Não é? É você ser tirado para sempre da presença, da comunhão com Deus, ser abandonado da comunhão com Deus para sempre. Esses 2 animais simbolizavam isso. Todo o ritual possuía apenas um caráter simbólico, é óbvio, já que Hebreus 10, 4, 5 diz: não é possível que o sangue de touros e bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz: tu me quiseste sacrifício e oferta. Tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo.
Então, no verdadeiro dia da expiação, o Yom Kippur verdadeiro, não é? No Calvário, Jesus seria o próprio cordeiro que foi morto e o sangue levado para o propiciatório como o bode expiatório. Então é fantástico, é que você pode contemplar o Filho de Deus na cruz e entender a imensidão da salvação que Pedro disse: neles vocês se regozijam com alegria, com um gozo inefável e cheio de glória. Quando nós entendemos a grandiosidade de quem Deus é, a Trindade, e como há esse relacionamento de amor eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo, e como o plano do Pai é exatamente expressar e compartilhar esse amor, e isso é o céu, você começa a entender o que o pecado é. Muito além do que Pelágio entendeu, e a maior parte das pessoas, às vezes, entende até hoje. Como eu disse, até pessoas que dizem estar tão interessadas no Evangelho, não conseguem diferenciar duas coisas que estão sendo pregadas, que seria como alguém dizer: eu gosto de Agostinho e Pelágio pregando. Isso é comum hoje, porque as pessoas não compreendem, de fato, a grandiosidade dessas verdades. De fato, esse amor e deleite tornam o Filho irrefreável. O amor que ele tem pelo Pai, ele manifesta o firme propósito de ir a Jerusalém, onde vai morrer. Quando Pedro dá uma ideia sequer de ele não ir morrer, ele diz: para trás de mim, Satanás. Ele é irrefreável, ele estremece em pensar na ira de Deus sendo derramada sobre ele, ele soa sangue, mas ele não deixa por nenhum instante sequer a ideia firme de estar lá, naquele lugar, pois ele, o Filho, deseja ser sumo sacerdote e o sacrifício pelo pecado, oferecendo-se a si, ao Pai, no poder do Espírito Santo, como está em Hebreus 9:14. Isso significa que o Pai não faz um terceiro indivíduo sofrer na expiação, queridos. O único a morrer é o Cordeiro de Deus. Todos os salvos vão ser por causa dele. Isso significa que ninguém, além de Deus, contribuiu para a salvação. Deus planejou, Deus morreu na pessoa do seu Filho, e Deus a operou através da pessoa do Espírito Santo. A salvação é algo da Trindade. Quando nós falamos só lhe deu glória, qualquer coisa que adentre na salvação feita tão somente pela Trindade é diabólico. É a negação do Evangelho. Merece. Apesar de você pode achar: não, mas há uma boa intenção. Não, merece tão somente a boa intenção que Pedro mereceu. Para trás de mim, Satanás. É a negação de toda a verdade. Pai, Filho e Espírito Santo realizaram tudo na salvação dos redimidos. Para quê? Para que eles me amem com o amor com que tu tens me amado. Porque esse é o cerne daquilo que é o pecado. O homem ama coisas, ama a si mesmo e ama coisas mais do que Deus. Como ele foi criado como um amante, porque Deus é um amante, Deus eternamente amou o Filho, o Espírito, e o Espírito o Pai, o Filho, e o Pai e o Filho o Espírito. Então ele nos criou como amantes. O problema é que o homem não deixou de ser amante, ele passou a ser amante de si mesmo, amante do dinheiro, amante dos seus próprios prazeres, amante dos deleites e não amante de Deus. Então nós não poderíamos providenciar, não podemos participar e acrescentar nada à salvação de Deus. Glória a Deus por isso. Deus tem um Filho, e em sua infinita bondade, ele morre, pagando e resgatando um povo. Você vê, só porque Deus é triuno, que a cruz é possível. Que o Pai planeja, que o Filho morre, e que o Espírito Santo, o Filho morre no poder do Espírito, e o Filho e o Espírito Santo aplica a salvação, nos regenerando. Então esse momento chega em João 19, mas em João 17 Jesus mostra como tudo isso se realiza. Ele é o sumo sacerdote. Todo dia, como está em Êxodo 30, 7-10, o sumo sacerdote veio oferecer incenso de aroma suave diante de Deus no tabernáculo. E ele deveria realizar isso levando, como eu já disse, o peitoral, onde estavam todas aquelas joias. Cada joia estava
gravada com o nome de uma tribo de Israel, como está em Êxodo 28, 15 a 29. Assim o sumo sacerdote estaria na presença de Deus com o seu povo no seu coração. Por isso que essa é a oração sacerdotal de Jesus. Ele está pronto a se oferecer, e ele está dizendo: o teu povo, eu não oro pelo mundo, mas aqueles que tu me deste estão no meu coração. E eu estou levando eles à sua presença. Tudo isso é exatamente o que Jesus faz aqui. Ele chega diante de Deus, seu Pai, com o incenso das suas orações, como naquele dia, com um aroma agradável, suave a Deus, como o incenso simboliza a oração, como está no Salmo 141, 2 e Apocalipse 5, 8. E ele faz essa oração com o povo de Deus em seu coração, com o povo que Deus, o Pai, tinha dado a ele. Ele diz assim, em João 17, 20, eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão crer em mim, pela palavra deles. No 9 ele diz, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. Em outras palavras, como o sumo sacerdote de Israel simbolicamente trazia no peitoral, no peito, o nome de todas as tribos, Cristo nos traz, cada um de nós, cada nome daquele que o Pai deu a ele, no seu coração diante do Pai, quando ele está indo para ser oferecido. Deus Filho veio do Pai, tornou-se um de nós, morreu a nossa morte, tudo para nos levar ao Pai, para que eles me amem com o amor com que tu tens me amado, para essa relação. E ele nos leva diante do Pai como as joias do seu coração, como as joias que estavam no peitoral do sumo sacerdote. Então a primeira oração de Jesus por todo o seu povo é para que todos sejam um. Para que sejam um assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade. É uma oração apropriada, porque ele está orando como sacerdote, e você vê, quando ele faz para que eles sejam um, isso está nos levando a uma imagem de Arão. No Salmo 133, há um verso que já é tão conhecido, o versículo 1 e 2, que diz assim, como é bom e agradável os irmãos viverem em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão e desce sobre a gola das suas vestes. O Salmo 133 está se referindo quando Arão foi ungido sumo sacerdote. Está falando sobre isso. Quando o óleo da unção, quando ele foi ungido sumo sacerdote, foi colocado na cabeça de Arão, saiu da sua barba e caiu sobre o seu corpo. O Salmo refere-se a isso, a ordenação de Arão, como está em Levíticos 8, 12. Da mesma forma, Cristo é o ungido, o Messias, o ungido. Tudo isso era para apontar para ele. Ou seja, ele seria ungido pelo Espírito Santo, como o óleo que cai sobre a cabeça de Arão, que cai sobre a sua barba. Então, ele era ungido pelo Espírito Santo, por exemplo, no seu batismo. E como o óleo desceu sobre a cabeça de Arão, sua barba, e chegou no seu corpo, o Espírito desceria através de Cristo, que é o cabeça, sobre nós, que somos o corpo de Cristo, a sua igreja. Então ele está fazendo a sua oração sacerdotal. Assim nós nos tornaríamos participantes da sua unção, da unção do Messias, o Espírito por meio de quem o Pai havia amado o Filho na eternidade. O Pai amou o Filho eternamente através do Espírito. Agora, esse Espírito seria derramado em nós através da cabeça que é Cristo. E nós então vivemos para que eles sejam um. Por quê? Porque o Salmo está falando a mesma coisa. Como é bom viver em união. É como o óleo que cai, porque o Espírito Santo produz exatamente isso. Um povo que ama o Pai como o Filho ama, e que ama o Filho como o Pai ama. Se tornam um. É uma ligação mais poderosa do que qualquer outro tipo de ligação que um ser humano tem no mundo. Como igreja, para que seja um, assim como nós somos um. Um com o Senhor, um com o outro. Não existe cristianismo solitário. Isso é bem mais que simplesmente salvação, não viver eternamente num lugar bom, sem doença, sem morte. Na verdade, quanto mais trinitária é a salvação, maior ela é. Quanto mais você compreende que tudo é a respeito do Pai, do Filho e do Espírito, maior, mais profunda, mais deleitosa. Por isso que ela traz uma alegria indizível e cheia de glória. Pois não é apenas ser trazido diante do Pai, não é? Nós somos levados ao Pai pelo Filho, e também recebemos o Espírito, pelo qual Jesus foi ungido. Jesus diz assim em João 16, 14,
e o Espírito me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a voz. Você vê, o Espírito vai glorificar o Filho, o Pai glorifica o Filho só quer glorificar o Pai. O Espírito toma o que é do Filho e torna nosso. É assim que a glória de Cristo se torna nossa. Quando o Espírito desceu sobre o Filho no batismo, Jesus enviou o Pai, Jesus ouviu o Pai declarar do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Mas agora esse espírito de filiação, que só Cristo, só pertence a Cristo, foi derramado sobre nós, nosso sumo sacerdote, como o óleo que caiu pela barba de Arão e caiu sobre o seu corpo. Esse óleo, essa unção caiu sobre a cabeça que é Cristo e chegou a nós o corpo de Cristo. E agora nós somos filhos adotados, amados, ungidos pelo Espírito Santo. Como Jesus diz ao Pai em João 17, 23, tu os amastes assim como me amaste. Agora tu os ama como tu me amas. Por causa disso, assim quando o Filho me leva diante do Pai, em seu Espírito, habitando em mim, eu posso declarar com ousadia: Abba, Pai. Agora eu tenho essa glória, o Altíssimo, agora é meu Pai, o Deus Filho é meu irmão mais velho. O Espírito Santo não é mais só o Consolador de Cristo, como você vê, agora Ele é o meu Consolador. E João 1,18 descreve Deus Filho eternamente no seio ao lado do seu Pai. Sabe, ninguém poderia sequer pensar em salvação tão grande. Por isso que Pedro está dizendo em alegria indizível e cheia de glória. Agora, esse que é o único que contemplou o Pai, que tem o gozo infinito do Pai, ele diz que o seu desejo, em João 17, 24, é que onde ele está, nós estejamos com ele para sempre. Contemplando o Pai, amando o Pai, desfrutando o Pai. Isso é o céu. É um lugar sem dor, sem doença, onde nós vivemos como uma terra sem problemas. Foi por isso, na verdade, que o Pai enviou Ele, para que nós, que estávamos separados, alienados, fôssemos levados de volta, não só como criaturas, mas como filhos, para desfrutar do abundante amor que o Pai tem pelo Filho, o Filho tem pelo Pai. Há tanto a ser dito a respeito disso, e o meu tempo acabou. Você vê, nossa geração tem uma visão pequena da salvação, porque ela tem uma visão pequena de Deus. Então ela tem uma visão pequena do pecado, da queda, da desgraça humana, da tragédia, da depravação total, de como o problema do ser humano são problemas dos amores do seu coração. E como é fácil, só porque alguém está com uma vassoura na mão, falando sobre limpeza, nós confundirmos o verdadeiro evangelho, por exemplo, pregado por Agostinho, com o moralismo que Pelágio pregou, por jamais ter entendido a razão pela qual Deus fez todas as coisas, seu amor infinito pelo seu Filho, e como o céu e o propósito e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro. E depois: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste, e fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, e o Espírito Santo agora em nós. Para quê? Para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Vamos ficar de pé. Toda a criação, meu Deus, revela a tua grandeza. Tudo que existe vem de ti, mas mostraste muito mais ao enviar teu Filho e salvar um miserável como eu. Em Cristo estou, Deus, e sem cessar, Pai, me deleitarei na graça. Eu levantarei a voz, Deus, pois só em Cristo conheço a ti, Pai. O teu coração desejo, pois
pois Ele é o meu tesouro.